Você sabia que uma sessão de narguilé é o equivalente a fumar de 100 a 200 cigarros em uma hora? Os primeiros registros do uso do narguilé datam do século XVIII na Índia. Depois disso, a prática passou pela Pérsia, chegou à Europa e, por fim, ao continente americano. Para saber mais sobre esse hábito tão popular entre os jovens, é que converso agora com a pneumologista Keila Maia. Quais são as principais implicações desse novo hábito que está tão disseminado, principalmente entre os jovens? Bem, então o prazer é todo meu, obrigado pela confiança, né? A gente vive, vamos dizer assim, acho que mundialmente um momento muito especial, né? E eu vi uma live em que a pessoa que falava assim, olha, vai sair bem dessa história quem tiver saúde espiritual, quer dizer, quem estiver bem consigo, com Deus, né? Nessa relação que transcende, porque é um momento que gera muita angústia, muita depressão, muita ansiedade, né? Muita frustração, muita raiva, principalmente os jovens, né? Ficam muito sozinhos, muito isolados, e não tem festejo, não tem celebração, né? Não tem. E aí entram as drogas. Então, as drogas, na verdade, elas acompanham a história da humanidade, vamos dizer assim, né? Desde rituais até medicinal, e o narguilé é a droga, especificamente a droga chamada nicotina. Então, geralmente, ele é utilizado com tabaco, e o que se busca é a extração de uma potente droga psicoativa, né, chamada nicotina. Por isso que a gente vê esse avançar tão grande nesse tempo, não só do narguilé, como a indústria do tabaco teve um lucro estupendo, né? Fechou o ano com uma venda de 30% a mais do que no ano anterior, álcool, né? E outras coisas que se seguem. Então, quais são os malefícios? O primeiro é que ele leva a uma dependência química, né? Eu estou muito, assim, vamos dizer, sensibilizada com a questão da criança, que eu acabei de ser avó, quer dizer, tem um ano agora, meu netinho fez um ano, e aí eu fico olhando para aquele bebezinho, né? O que a gente fica estimando, desejando, né? Esperando, investindo, né? Eu conversando com a minha nora, com meu filho, olha, tem que colocar limite, né? O sim tem que ser sim, o não tem que ser não, não pode ser confuso, não pode ser sim hoje, não amanhã. E o que você quer? Você quer que uma pessoa seja saudável, que ela viva, né? Então, a gente tem estudos que mostram, eu não saberia, assim, te mandar as referências, porque agora vai vasculhando a cabeça, mas, por exemplo, quem usa tabaco tem uma perspectiva de vida de até 20 anos a menos do que a sua genética. 20 anos a menos, né? Quem usa tabaco desenvolve muitas doenças, entre as quais, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, que é o grande matador, acidente vascular cerebral, que é o derrame, câncer de múltiplas localizações, né? Então, de novo, a gente olha para aquela criança, o que se deseja para aquela criança? Que ela seja um dependente químico? Não, ninguém quer isso para você, para sua família, para os seus entes queridos, né? Então, esse é o primeiro problema. É claro que o jovem não tem nenhuma não tem nenhuma percepção disso. O jovem acha que fuma porque gosta, para de fumar quando quer, mas a verdade é que a nicotina é uma das drogas mais difíceis de serem abandonadas. Então, a gente que lida muito com esse problema, é muito mais fácil você parar de beber, por exemplo, do que parar de fumar. Então, ele é uma droga que... Então, esse é o primeiro problema, é a dependência química, né? E isso é muito favorecido pela aceitação social do narguilé. Então, quando eu estou falando de narguilé, eu estou falando de tabaco, eu estou falando de dependência à nicotina e uma certa permissividade, né?
social por parte dos pais. Ah, não, eles são meninos, eles estão brincando, aquela roda de jovens usando, né? Não, eles estão usando uma droga potente que vai acarretar danos, né? Que é igual matemática, né? Medicina não tem muito a ver com matemática, mas é assim, você usa uma coisa que te lesa, você vai sofrer danos. Por exemplo, você não faz exercício, você vai ter danos, né? Você está com um índice de massa corpórea muito alto, caminhando para a obesidade, você vai ter danos. Então, são danos que vão se somar. Doutora, Então, quando a senhora fala dessa questão da permissividade, ainda existe muito desconhecimento do que seja o narguilé? Porque escuta jovens e familiares, eles imaginam que aquilo ali é totalmente diferente do cigarro, que não vai gerar essa dependência. Existe muito esse lacuna do conhecimento? Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho que vocês têm um papel essencial nessa história. Porque, não é igual o tabaco, porque não fuma direto, fuma só uma vez por semana, 2, 3. Não, a água filtra a fumaça e tira a impureza da fumaça. É tudo fake, né? Na verdade, assim, quem usa narguilé 2, 3 vezes por semana se torna dependente de nicotina, né? A água não filtra nada. O que a água faz, então eu trago, queima o carvão, né? Que libera a substância que está ali no tabaco, em massa, né? Passa para a fumaça é hidratada, vamos assim dizer, né? Na água, e dá um certo frescor. Então, eu tolero muito mais tempo usar. Então, eu consigo ficar 2, 3, 4 horas numa roda de narguilé, que a minha garganta não arde como a do fumante, que fuma um cigarro e sente que a garganta altera, e aí isso já vai pôr no freio. Então, é puro mito que narguilé faz menos mal, né? Então, tem o mal da dependência à nicotina, tem o mal das doenças infecciosas, é uma promiscuidade oral, né? Então, você tem muitos trabalhos que mostram uma quantidade muito maior de bactéria na cavidade oral de quem usa narguilé. Lembrando que as pneumonias são doenças aspirativas, né? Como é que eu pego pneumonia? Eu pego aspirando. Então, se a minha boca é mais contaminada, a minha chance de ter doença respiratória é muito maior, né? Inclusive, eu tenho muito mais fungo na boca, porque você vai passando. Eu tenho muito mais tuberculose. A tuberculose é uma doença de contato oral, né? Extremamente comum em nosso meio, a gente recebe frequentemente no consultório. E, é claro que quanto mais... assim, o nível social diferenciado, muda a tuberculose, por quê? Porque não dorme todo mundo junto, as casas são maiores, né? Mas não é que ela não exista, ela existe em todos os níveis sociais, né? Mas a repercussão disso é menor. Então, a tuberculose, né? Os vírus. Então, eu tenho as doenças infecciosas, inclusive, por exemplo, hepatite, né? Com aquela coisa da saliva, né? Hepatite C. Então, é complicado. Você, no narguilé, você tem essas questões da contaminação infecciosa mesmo. E tem as doenças que repercutem pela, vamos dizer, irritação inflamatória. Então, já tem trabalhos mostrando que quem usa narguilé, você faz o lavado e colhe aquele caldo do pulmão, você conta células, então você tem muito mais células inflamatórias, né? Você tem muito mais interleucinas, que a gente vê hoje muito em WhatsApp do coronavírus, né? Interleucina 6, né? Então, você tem muito mais componentes inflamatórios no pulmão, células inflamatórias no pulmão. Eles já sabem que quem usa narguilé 3 vezes por semana, há 3 anos, tem muito mais dificuldade para fazer exercício do que quem não usa, tem muito mais sintoma respiratório, chiado de peito, tosse, né? Dificuldade para se esforçar, e a gente está falando de uma população adolescente, jovem, né? Então, com certeza. Agora, em termos de doença,
eu até trouxe alguns números para a gente de chance, né? Então, a sua chance de desenvolver enfisema para quem usa o narguile é 3 vezes maior do que quem não usa. Lembrando que o enfisema não é só causado pelo tabaco, né? É causado por outras fumaças, mas quem usa o narguile tem 3 vezes mais. Quem tem 2 vezes mais chance de desenvolver bronquiolite. Se você é um fumante passivo de narguile, 2 coisas vão acontecer com você. Você tem as mesmas chances de adoecer, porque você está respirando a fumaça, e você tem uma chance muito maior de usar o narguile, porque você fica ali naquele ambiente de permissividade, né? Você tem 4 vezes mais chance de desenvolver câncer na boca, 2 vezes de desenvolver câncer no pulmão. Se você for gestante, você tem 2 vezes mais chance de ter filho prematuro, pequeno. Você tem o dobro de chance de desenvolver síndrome metabólica, que é obesidade, hipertensão, diabetes. Você tem o dobro de chance do não fumante de ter doença cardíaca, vascular, e você tem o dobro de chance de ter problema de ansiedade e depressão. É gozado. A gente associa que o uso do tabaco leva... ele fuma para relaxar. Mas, na verdade, quem vai usando o tabaco acaba com a chance muito maior de desenvolver doença psiquiátrica, como ansiedade e depressão, né? Então, são essas coisas que estão associadas. Só para a gente poder esclarecer para quem está assistindo a gente, quando a gente fala dos dentro da boca, é porque o narguilé a gente faz uso de uma mesma mangueira para consumir essa nicotina, né? Exatamente, você vai passando de boca em boca, vamos supor. Bem, aliás, o que atrai muito jovem é justamente pelo fato de ser uma ação social, né, que eles fazem juntos, e fica todo mundo ali trocando experiência, conversando, geralmente consumindo álcool. Então, os trabalhos mostram que o uso do narguilé favorece o uso do álcool, e o uso do álcool faz com que a experiência do narguilé seja mais prazerosa e mais demorada, né? Então, você juntando as 2 coisas, uma potencializa a outra, e aquele congraçamento ali, né? Aquela reunião em torno de um... E eles colocam sabores também, o que vai tornando a coisa mais oral, né? De prazer, né? Palatável, isso mesmo, né? E eu fico muito assim, uma coisa que sempre me inquietou, vamos dizer assim, é a gente entender o que favorece as pessoas buscarem esse tipo de recurso, entendeu? Porque a gente vê tanta coisa, né? Por exemplo, você pode ter um grupo de bicicleta, né? Que você também vai se relacionar, né? Você vai jogar futebol, né? Por mais que precise arranjar uma bola, mas você vê, o narguilé não é uma coisa fácil de comprar e nem barata de se comprar, né? Até um ambiente para se usar, esses bares, enfim, não é falta de... Não é dizer que as outras congressamentos sejam mais complexos de se organizarem, por exemplo, como ciclismo, outro tipo de esporte, né? Então, eu sempre fiquei me perguntando, e isso me levou a participar de uma pesquisa, que foi, inclusive, a minha tese de doutorado, onde a gente foi atrás do porquê que as pessoas procuram fumar, né? E qual a influência maior que teria nesse tipo de ação, por exemplo, da família, né? E o que a gente viu foi assim: religião protege. A criança e o adolescente, o jovem que é criado no ambiente de religião, ele protege. Qual a religião que menos protege? Na minha pesquisa, na população estudada na UFMT, foi a religião, os muçulmanos, os espíritas e não ter religião. Então, entre ter religião, essas 2 foram que menos protegeram. E não ter religião foi o fator que mais predispôs. Então, a gente percebe que as crianças e os adolescentes que são criados no ambiente
religioso, de respeito a um ser superior, de regras, de relacionamento e de própria proteção do corpo, né? São crianças e adolescentes que praticam mais esporte, praticam mais caridade, usam mais cinto de segurança, não engravidam precocemente, não buscam a dependência química ou têm uma proteção maior à dependência química, né? Em todos os sentidos. Então, é uma coisa assim que a gente precisa dizer, que ter religião é ter saúde, né? Ter religião é ter saúde. Você deve investir isso na sua família, né? Depois, nós fomos ver que, curiosamente, quem mais fuma, e aí eu estou falando do tabaco em geral, são as pessoas de classe inferior. Quanto maior a classe social, menos se fuma. Provavelmente pelo maior acesso à informação, provavelmente, eu não tenho essa resposta, mas é um fator também que a gente viu que tem uma diferença, fuma mais quem ganha menos, né? Ele parece que se atira mais na dependência química, né? Com relação às questões familiares, nós avaliamos 8 escalas de relação na família, né? E o que a gente viu que com relação ao tabaco? Essas 8 escalas podem ser saudáveis ou não saudáveis, tem uma pontuação. Quando a pessoa experimentou problema, nas 8 escalas, 100% fumava. Quer dizer, quanto mais problema eu tenho dentro da minha casa, maior a chance de eu ser um dependente químico. E sucessivamente, quando eu tinha 7, 8, 100% fumava. Quando eu tinha 5 e 6, 70%. Quando eu tinha 4, 5, 60%. E assim vai até quem tinha uma que era praticamente em torno de 20%. Quer dizer, sempre tem alguém que fuma, mas a chance de fumar é muito menor. E aí, quando a gente... Isso em relação ao número de escalas, no geral. Quando a gente analisar o tipo de escala, quais são as escalas que levam a maior chance de tabagismo? A número 1, relacionamento com a mãe. Então, as pessoas que tiveram um bom relacionamento com a mãe, envolvendo expressão de linguagem de amor, né? Saber que é amado, saber que pertence, saber que faz parte daquele grupo, que a sua presença é um diferencial, né? Essa questão de valor, de pressentimento, ouvir eu te amo, né? Da mãe é muito importante. Depois vem o relacionamento com o pai, logo atrás. Quer dizer, de cara a gente bate em relacionamento. Quanto mais firme a criança está de estar inserida no seu contexto familiar, não como um problema, não como um acidente, não como uma perturbação, não como uma fonte de despesa, né? Não numa questão competitiva que você só vai ser aceito se você for o primeiro, né? Se você for o bambambam. Mas se a criança é inserida no amor, num ambiente de amor, de aceitação, de limites claros, de autoridade clara, né? Quem é que estabelece as regras, né? Pai e mãe não é para ser amigo de filho, pai e mãe é para ser pai e mãe, né? E isso quer dizer que muitas vezes nós vamos ter dificuldades e pensar diferente. Depois vem a questão do exemplo do pai e da mãe no uso da substância química. Então, não adianta o pai e a mãe falar, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas você não faça, eu estou fazendo porque na minha época... Não adianta. O exemplo que arrasta, né? É a linguagem não verbal. Não adianta. Não adianta você falar para o seu filho não fazer uma coisa que você faz. Ele vai fazer. Ele pode não gostar, falar isso, mas vai chegar a hora da virada que ele vai fazer. Não saia daí, a gente volta já já.